Olha, mais um vídeo nesta quinta-feira. Meu Deus, muito vídeo, live do GE, e aí podcast do GE, live do Canal 20, vídeos do Raiz Tricolor. O vídeo que saiu 6 horas da manhã, eu tava no Maracanã, 3 horas, chegando em casa 3 horas da manhã, enfim. Muito trabalho, por isso eu conto com o seu like, com a sua inscrição aqui embaixo. Beleza? Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, se você não me conhece, sou do canal Raiz Tricolor, aqui, canal Raiz Tricolor. E vou falar contigo o seguinte, que você pode se inscrever aqui embaixo, dar uma moralzinha pra gente, pode comentar aqui também a sua opinião sobre as notícias de hoje, beleza? Vamos lá, esse vídeo tá saindo bem tarde, né? Tá saindo 9 e pouquinho da noite, porque eu fiz questão de esperar o jogo do Vasco contra o Bangu. Trabalhando na sinceridade, tá 1-0 Vasco, o jogo ainda tá seguindo ainda. O Vasco já perdeu um pênalti, estamos no segundo tempo. Então eu tô gravando esse trecho aqui pra no final eu só esperar dar o apito final pra terminar de gravar. Mas a princípio, eu acho que é óbvio, a gente deve ver mesmo uma vitória do Vasco. Mas vamos pros outros assuntos primeiro, né? Que aí depois eu completo sobre a questão das semifinais. Marcelo e John Kennedy. A gente vai falar aqui agora sobre inscrição no Campeonato Carioca. Primeiro, sobre John Kennedy. Bem, matéria do GE. Globo sobre o John Kennedy está regularizado para o Campeonato Carioca. Vocês vão entender que é diferente estar inscrito do que regularizado. Vamos dar uma olhadinha na matéria aqui. O nome do jogador já apareceu no bid da CBF, até teria como acessar aqui o bid, mas não tem necessidade, né, acredito eu. O site do bid é aberto, né, para qualquer um que quiser acessá-la na CBF. John Kennedy está de volta ao Fluminense, destaque com 6 gols marcados no Paulistão. Eita, cliquei no Fluminense aqui. O atacante criado em Xerém voltou ao Fluminense, foi regularizado nesta quinta-feira para disputar as semifinais do Carioca. O nome do jogador já aparece no bid da CBF. No Paulistão, John foi um dos poucos destaques da Ferroviária, participou de 11 dos 12 jogos da AF, né, Associação Ferroviária, deve ser esportiva, né, de esporte. No estadual e marcou 6 gols. Na artilharia geral só ficou atrás de Galopo e Roger Guedes, que balançaram às vezes 18 vezes cada, sendo que ainda tem estadual, né? Ainda o John Kennedy pode perder mais posições, né, nesse caso. Até o momento ele é o terceiro. Mas também, se classificou um monte de time, né? John pertence ao Fluminense, estava emprestado para a Ferroviária até o dia 30 de março, e como o clube não conseguiu avançar no estadual, sua saída de Araraquara foi antecipada. Chegou a ter proposta do Chicago Fire, dos Estados Unidos, mas a questão acabou não avançando. John Kennedy está de volta. O Vitor Lessa, no perfil dele lá no Twitter, chegou a trazer um complemento de informação. Na verdade, é uma informação até que saiu antes, mas que serve como complemento. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela para vocês verem o tweet do Vitor Lessa. Tá aí, ó. Tá cortando a parte de cima, né? Agora que eu vi. Deixa eu botar aí o principal, que é a parte de cima. Após algumas conversas entre a diretoria e a comissão técnica, há um entendimento de que o melhor caminho para o John Kennedy seria regularizar o jogador, também para a reta final do Carioca. Lembrando, isso aí saiu antes dele ser regularizado lá na questão do bid e tal, da matéria do GE. Internamente, alguns não são a favor. Quem será que não é a favor? Fica aí a dúvida. Por isso, motivos tem, né? Por isso, até então, a intenção era fazer a inscrição do jovem apenas para as competições seguintes, após observar o comportamento nos treinos. Para isso, a rescisão de contrato de empréstimo com a Ferroviária, que vai até o fim do mês, precisa aparecer no bid. Já apareceu, já está regularizado. Caso dê tempo, é possível que o John Kennedy seja regularizado junto com o Marcelo. O clube está em correria para conseguir. Importante ressaltar aqui, inscrever no campeonato é uma coisa, utilizar é outra muito diferente. Eu não me empolgaria. Bem, no final das contas, o que a gente tem de informação até o momento é John Kennedy está inscrito e regularizado para atuar no Campeonato Carioca. De início, é bom. Gabriel, você sempre fala que tá na dúvida sobre o John Kennedy, que você não tem total segurança sobre ele render ou não, de que você sabe que ele tem futebol, mas vê com problema essa volta dele ao Rio de Janeiro e tal. Sim, eu continuo com os mesmos discursos, as mesmas opiniões. Então por que você tá falando que escrever é bom? Porque é a mesma lógica que eu falei de comemorar, de ganhar a Taça Guanabara. Eu falei ontem no vídeo do GE, né?
Você tá comemorando a Taça Guanabara? Sim. Sabe por quê? Sabe quem que não vai comemorar a Taça Guanabara? O flamenguista, o botafoguense, o vascaíno, o torcedor do Bangu, né? Esses não vão comemorar, porque eles não ganharam. Então, assim, a gente ganhou. Então a gente decide se comemora ou não. Mas só quem tem o direito de comemorar é a gente. Mesma coisa do John Kennedy, nesse caso. Sabe quem que não vai poder ser utilizado no Campeonato Carioca? Eu não sei se John Kennedy pode ou não ser utilizado. Mas sabe quem que não pode ser utilizado? Lionel Messi. O Neymar, o goleiro Marcos, que era do Palmeiras. Esses não podem. Sabe por quê? Porque eles não estão inscritos. John Kennedy, se ele tiver inscrito, ele pode ser utilizado ou não. Mas se ele não tiver inscrito, ele não pode ser utilizado. E a gente sabe que de uma hora pra outra você precisa de um cara, e ele é o cara do... É um cara decisivo, é o cara do jogo grande e tal. Então, assim, inscreve, não vai ter prejuízo nenhum nessa inscrição. Ah, não, nós inscrevemos e pagamos aqui R$70 ali na Ferg, sei lá, deve ser o custo pra fazer isso. Escreve vendo o que dá. Gabriel, você acha que vai precisar de John Kennedy? Eu acho que não. Eu acho que dá pra ser campeão carioca sem John Kennedy. A gente já jogou 3 clássicos, a gente já viu que dá. Mas, meu amigo, se ontem a gente toma 2-0 pro Flamengo naquele gol, né, se o Matheus França não faz a falta, e a gente leva o 2-0, a gente ia precisar de um jogador igual o John Kennedy, porque eu não confio, não tenho confiança. Não quer dizer que eu acho que vá mal. Eu não tenho confiança em Alan, em William Bigode, em Marrone, esses 3 jogadores, principalmente, vindos do banco para uma reta final de campeonato. Principalmente esses 3 jogadores. E a gente está olhando para o ataque do Fluminense e não vê muitas outras alternativas que não sejam moleques da base, ainda sem serem muitos testados, né? Como o caso de Isaac, o Arthur ali, que é meio ofensivo, ou até mesmo o Michel Araújo, se a gente pensar também que é um jogador que ainda não deixou confiança de que vai entrar e vai resolver um jogo. Tem entrado bem, né, nos últimos jogos que entrou no Brasileirão. Enfim, então o caso do John Kennedy pra mim é inscreve, vê o comportamento, se fizer sentido, usa. O outro que foi inscrito também, aliás, esse daí não foi inscrito também. Esse daí foi somente inscrito. Matéria diferente. Lembra que eu falei de John Kennedy? Foi regularizado. Foi inscrito e está regular para poder jogar. Marcelo é inscrito no Carioca e depende de regularização para estrear pelo Fluminense. Após embarcar no Rio de Janeiro, o lateral aparece no Bira da Ferg nesta quinta-feira com pendências na documentação internacional. A matéria vai explicar, né? Marcelo está inscrito pelo Fluminense para a semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando, precisava ser até essa quinta-feira para poder inscrever, para poder regularizar, pode ser só até a sexta, né? Tá aqui na matéria. O lateral teve o nome publicado no Bira, Boletim Informativo de Registro de Atletas. Eu sempre acho que é um cara chamado Bira, assim, de camisa de botão aberto até aqui embaixo, fica sentado assim, tá sempre com calor. Aí você chega lá, ele pega uma caneta e fala bem assim: Marcelo, vou inscrever, mas vou regularizar amanhã. Já é? Já é, então. Tamo junto, valeu. E você pega lá o cartão do estacionamento. Enfim, ou ele parou na rua, deixa parar na rua, na frente ali, que é o Bira. Enfim, eu sempre acho que é o Bira, esse cara aí, é carioca, né? Mas consta como falta transferência internacional. A utilização do jogador na semifinal vai depender da regularização até sexta, além da preparação física e da comissão técnica. Isso é um outro assunto que eu vou falar já já. Segundo o regulamento do Carioca, o jogador pode ser inscrito até o penúltimo dia útil, antes da primeira partida da semifinal, que vai ser nessa quinta-feira, porque a semifinal começa no sábado ou no domingo. O Fluminense já cumpriu essa etapa. O que falta agora é regularizar, já que há pendência na documentação internacional. Isso tem que ser feito até sexta-feira. O prazo de inscrição de atletas para o campeonato termina no penúltimo dia útil, que antecederá a primeira partida da semifinal. Para uma das demais partidas do campeonato, somente poderão participar atletas inscritos até o penúltimo dia útil, que anteceder o início da respectiva rodada, enfim. Aí aqui sem pendências, O lateral esquerdo, Marcelo, chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Fluminense. Deixa eu parar isso aqui. Apresentar ao Fluminense. Centenas de... Aí aqui já vem matéria sobre Marcelo, etc. Enfim, um outro tipo de matéria que não diz mais nada sobre os fatos, né, que a gente está pensando aqui. Então, assim, Marcelo está inscrito, falta documentação internacional. O Fluminense, obviamente, vai tentar buscar essa documentação internacional para ter a Marcelo no Carioca. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa do John Kennedy. A gente tem para suprir hoje. O Marcelo dificilmente vai ter condições de jogar a Vera
essa reta final do estadual, talvez o primeiro e segundo jogo da final, que são daqui a mais ou menos 20 dias, né? O campeonato vai parar para a data FIFA. A ida da final é no dia 2 e a volta no dia 9. Então, assim, talvez para esses jogos ele tenha chance de ser reserva, de alguma coisa assim. Mas eu acredito que o desempenho ali do Marcelo, a gente só vai ver uma estreia à Vera do Marcelo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na primeira ou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já, ou talvez na Copa do Brasil. No estadual, não acredito muito já na utilização, o Marcelo tá parado há 2 meses. Mas, mesma coisa do John Kennedy. Escreve, né? Vai que dá um problema e você precisa de um sacrifício. O Marcelo faz o sacrifício e faz muito bem. Quem não pode dar mole é você com a camisa oficial do Fluminense desse ano, a camisa do título da Taça Guanabara. Fala, Gabriel, mas Gabriel, mas tá muito caro. Então te arruma um desconto, pô. É isso, esse é o fato. Se você for lá na Fute Fanatics, no link que tá aqui embaixo no primeiro comentário, você vai cair direto nessa camisa. Você tá vendo que tem PM, GG, Extra G, Extra G e Extra G. Quem tá do tamanho do Ayrton aí, mais ou menos, né, que jogou no Fluminense, do Agenor, tem todos os tamanhos lá em cima, só não tem o G no momento, mas tem tamanhos já bem mais pro alto. E é o seguinte, esse valor aqui você pode esquecer, porque se você botar o cupom o cupom tá escrito aqui embaixo, mas é Multiverso 10, você ganha 10% de desconto neste valor aqui. E aí eu vou te dar um outro bizu que é, se você comprar pelo aplicativo da Fute Fanatics, a sua primeira compra pelo aplicativo da Fute Fanatics, você ganha 15% de desconto. Vou te dar outro bizu. O lugar mais barato para personalizar a camisa é na Fute Fanatics. Você pode personalizar o nome por R$10 e pode personalizar o número por R$15. Ou seja, você vai botar por R$25 o Marcelo 12 e comemorar a chegada do Marcelo. Você fala, Gabriel, mas o preço vai lá pro alto. Deixa eu te contar um negocinho. Esquece esse preço, cara. 10% de desconto, R$274,41. Esse é o valor que você vai pagar se você usar o cupom Multiverso 10, usando o link. E vou falar mais. Se você personalizar e fizer a sua primeira compra pelo aplicativo ganhando 15% de desconto, cai para R$259. Uma camisa oficial do Fluminense dessa temporada, já personalizada, com o nome Marcelo e o número 12, ou qualquer nome que você quiser botar. Aproveita o link que tá aqui embaixo, na descrição, vai lá na Fute Fanatics, produtos oficiais do Fluminense, e tem muita coisa do Fluminense além disso. E bem, agora, já com o jogo do Vasco e do Bangu finalizado, 2-0 pro Vasco, o Vasco se classificou em segundo. E a gente terá semifinais entre Fluminense e Volta Redonda, Vasco e Flamengo. E com a vantagem, lembrando que são jogos de ida e volta, que tá escrito aqui, jogos de ida, pro Fluminense e pro Vasco. O Flamengo foi terceiro no Carioca, tá? Bem, já com data marcada os jogos de ida também. Você vai ter aí no Raulino de Oliveira, no próximo domingo, o Vasco, Volta Redonda, recebendo o Fluminense. Então, Volta Redonda vai mandar. Um abraço pro Fio, que encheu o saco falando que Volta Redonda ia mandar esse jogo no Rio. Volta Redonda vai mandar o jogo lá no Raulino de Oliveira, no domingo, no dia 12, às 6 horas da tarde ou da noite, né? O jogo da Band, o horário padrão da Band, por isso a Band coloca às 6 horas. Por que o jogo não é às 4? Porque é a Band que vai mandar no horário, porque ela que transmite o jogo. Então, Volta Redonda e Fluminense, domingo, no Raulino de Oliveira, a ida da semifinal. A volta não. Aí o Flamengo e o Vasco ficaram com a segunda-feira no Maracanã. Confesso, eu entendi a lógica desse jogo ser na segunda-feira. Por quê? Flamengo e Vasco, como eu falei, a vantagem está com o Vasco. Só pra vocês entenderem vantagem, tá? Quando eu digo vantagem além do Fluminense ser o mandante no jogo de volta, se tiverem resultados ali no agregado, tiver empate, não tem decisão por pênalti. 3-0 Fluminense na ida, 4-1 Volta Redonda na volta. Não tem pênalti, vai empatar 4-4 e o Fluminense está classificado para a final. Igual no ano passado, lembra no ano passado que a gente ganhou por 1-0 do Botafogo e perdeu por 2-1? Essa vantagem só existe na semifinal para o primeiro e o segundo, Fluminense e Vasco. Tem essa vantagem, então essa é a vantagem que o Fluminense tem e que o Vasco tem. Bem, e aí nesse cenário, Flamengo e Vasco ficou para segunda-feira, porque a Band quer transmitir os dois jogos, e aí, imagino eu, deu um tempo a mais de descanso pro Vasco, para segunda-feira, enfim, preferiu colocar o jogo do Flamengo e do Vasco, a Band, na segunda-feira às 9h10, e Volta Redonda e Fluminense no domingo às 6 horas da tarde,
ambos serão transmitidos pela Band. Gabriel, jogos de volta vão ser no meio de semana? Não! No meio de semana, Vasco joga pela Copa do Brasil, Volta Redonda joga pela Copa do Brasil, todos os dois na quinta-feira. E isso até tá causando algum problema pros jogos de volta, por isso que não tá definido ainda. Por quê? São basicamente 3 probleminhas que a FERJ tem que se virar para resolver. O primeiro deles, os jogos de volta não podem ser no sábado, dia 18, porque tanto Volta Redonda quanto o Vasco jogam na quinta pela Copa do Brasil, você não pode jogar na quinta e no sábado. Então não podem acontecer no sábado. Os jogos não podem ser ambos no domingo, dia 19. Por quê? Porque os dois devem ser no Maracanã. O Vasco deve mandar o seu jogo de volta contra o Flamengo no Maracanã e o Fluminense deve mandar o seu jogo de volta contra o Volta Redonda também, obviamente, no Maracanã. Qual que é a possibilidade disso daí? O Vasco vendeu o mando. O Vasco for jogar na Arena da Amazônia, no Kleber Andrade, no Mané Garrincha, onde for, aí resolveria esse problema. Lembrando que o jogo de volta pode até ser, se quiser, ser no mesmo horário, porque a transmissão do jogo de volta é o do Fluminense é da Band e o do Vasco vai ser o mandante, o jogo é na Cazé TV. Então não teria problema ali, questão de a Band não quer transmitir os dois jogos no mesmo horário e tal, seria ruim? Não. Pode, porque um vai passar na Cazé TV e o outro vai passar só na Band. E o terceiro problema é o seguinte, é que se um jogo for no domingo, digamos, Flamengo e Vasco é no domingo na Cazé TV e o Fluminense e Volta Redonda é na segunda-feira os jogadores já estarão se apresentando para a seleção, para a data FIFA. O John Arias, por exemplo, tem 2 jogos, acho que Coreia do Sul e Japão pela Colômbia. O André já está se apresentando para poder ir para o Marrocos com a seleção brasileira. E isso pode causar um problema, seja para o Fluminense ou para o Flamengo, em relação a não terem principais jogadores. Imagina a gente perder André e John Arias pro jogo de volta, uma furada do cacete. Então, assim, isso ainda tá sendo resolvido pela FERJ, pode ser que consiga uma liberação para se apresentar no dia seguinte, alguma coisa desse tipo. Vamos ver, mas o importante é, o jogo de ida, domingo, Raulino de Oliveira, estarei lá no Raulino de Oliveira para acompanhar Fluminense e Volta Redonda Fluminense, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Beleza? É isso, tamo junto, até a próxima. Tendo data do jogo de volta, você confere aqui. Valeu.